Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje o assunto é HTML, falando mais especificamente HTML para iniciantes. E nesse vídeo eu vou mostrar como a gente consegue baixar um dos melhores editores de texto para trabalhar com HTML. A gente vai criar um arquivo HTML do zero e definir a sua estrutura para que os navegadores consigam entender esse código. Vamos explorar as principais tags HTML e mostrar como uma boa página HTML deve ser. E se liga no spoiler. Aqui nesse projeto, a gente vai trabalhar com a ferramenta Leonardo.ai, uma inteligência artificial capaz de gerar imagens a partir de texto. Então vamos parar de enrolação e bora para o vídeo. Bom, então aqui a gente vai começar criando o nosso arquivo HTML. Mas para isso, eu acredito que seja mais interessante a gente utilizar uma ferramenta de edição de texto para nos auxiliar nesse aprendizado, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é baixar o VS Code. Vamos lá, então a gente abre o navegador e aí a gente pode ir lá no Google e a gente pesquisa por VS Code. Muito simples. Entra aqui no primeiro e aí a gente vai precisar fazer o download dessa ferramenta aqui. Eu não sei se vocês estão usando Windows ou Mac, mas aqui tem a opção de trocar, tá? Quem estiver utilizando o Mac não tem problema, pode baixar a versão do Mac e seguir normalmente, beleza? Eu vou baixar aqui a versão do Windows. Tá fazendo aqui o download. E aí depois disso a gente vai simplesmente executar e seguir as configurações. Eu já tenho instalado aqui na minha máquina, então eu não vou fazer esse processo. Mas vocês podem seguir a instalação do VS Code, que é muito tranquila, tá? Agora com o VS Code já instalado, a gente pode abrir ele, certo? Pesquisa aí por VS Code, ou se ficou aqui na área de trabalho, abre ele, tá? A gente vai maximizar, pode deixar ele maximizado, e a gente vai criar o nosso projeto. Como que a gente vai criar esse projeto? Vamos ali na área de trabalho rapidinho, e aqui na área de trabalho, clica com o botão direito, a gente vai em novo, pasta, certo? Então a gente vai colocar aqui, ó, projeto HTML, certo? E aí, entrando dentro desse projeto, a gente consegue trazer esse projeto aqui para dentro do nosso VS Code agora. Como a gente faz isso? A gente vai clicar em File, Open Folder. Se o de vocês estiver em português, vocês podem ir em Arquivo e abrir pasta, tá? Então, Open Folder, a gente vem aqui onde está, encontra o caminho, né? Área de trabalho, no meu caso, né? Projeto HTML. Clica em cima e selecionar pasta. Selecionou pasta. Ele vai recarregar, trazendo a pasta do nosso projeto selecionada. Agora a gente vai de fato começar a trabalhar com HTML, criando o nosso primeiro arquivo HTML. Aqui nesse símbolo, a gente cria um novo arquivo. Então a gente vai clicar em cima dele e vai chamar esse arquivo de index.html. Por que index.html? Por convenção, na programação, todo arquivo raiz é chamado de index. Por isso que a gente sempre nomeia o nosso arquivo raiz, o principal, a home ou qualquer outro início de projeto, arquivo de início de projeto, como index.html. Ah, mas eu posso colocar home.html ou qualquer outra coisa? Pode, não tem problema. Aqui é só uma convenção, tá? Então vamos lá. Agora que a gente já tem o nosso HTML criado, é legal a gente vir aqui, ó, nas extensões e procurar por uma extensão que se chama Live Server. Essa extensão do VS Code, ela vai ajudar a gente bastante. É ela que vai fazer com que o nosso navegador entenda o nosso código HTML e ele recarregue de forma automática para a gente, sem que a gente tenha que ficar dando reload na página. Então, a gente vai digitar, vai escrever
vai começar a codar o nosso HTML e ele já vai começar a entender e jogar ali para a gente conseguir visualizar apenas quando a gente salvar. Se a gente salvar, ele já vai fazer a modificação, certo? Então, vocês podem instalar, eu tenho ele instalado aqui, vocês podem instalar, e aí depois de instalado, vocês conseguem vir aqui de novo na parte de cima, no Explorer, visualizar de novo o nosso projeto. A gente pode clicar com o botão direito, e aí tem essa primeira opção, Open with Live Server. E ele vai abrir para a gente o nosso projeto, certo? Beleza, abriu aqui pra gente, mas, Johnny, cara, tá vazio, não tem nada aqui, né? Vamos lá. Vamos colocar uma janela do lado da outra? Ó, vamos lá, só para todo mundo conseguir fazer. O que eu fiz? Peguei a janelinha aqui, joguei para a direita e ela abriu ali, ó. Fez um efeito. Soltei. Ele liberou para mim, escolheu uma outra janela para ficar do lado. Então, eu escolhi o meu VS Code. Beleza? Fechou. Vamos lá. Ó, aqui dá para recolher um pouquinho, para a gente ter um pouco mais de área de código, tá? Aqui, eu vou digitar uma frase para a gente começar a enxergar ali no nosso navegador, correto? Ó, meu primeiro código HTML. Vamos lá, salvou. E aí ele vai... Opa! Ah, beleza. Aqui ele não vai mostrar pra gente, porque o Live Server, ele entende que isso ainda não tem a estrutura de um código HTML. Então ele não consegue mandar para o browser uma página que não é do formato HTML. Então a gente vai precisar criar essa estrutura inicial. Então, para se iniciar um arquivo HTML, é necessário identificar que ele é do tipo HTML. Então a gente vai colocar um doctype e esse doctype ele vai ser do tipo HTML. Beleza. Agora que já identificamos o tipo do documento, precisamos mostrar aqui que ele é um código HTML. Perceba que eu tenho aqui a abertura de uma tag, de um elemento HTML e o fechamento desse elemento HTML. Todo elemento HTML tem a abertura e o seu fechamento, salvo as suas exceções. Existem alguns elementos que não possuem fechamento. Ele abre e fecha nele mesmo. Mas eu já vou explicar sobre isso. Então a gente abriu e fechou a nossa tag HTML. O que mais precisa para a gente completar essa estrutura inicial do nosso código HTML? Todo código HTML possui uma tag head. O que é a head? Do inglês é a cabeça. É a cabeça do nosso arquivo. Então a gente abriu e fechou a cabeça. Eu já vou explicar o que vai vir aqui dentro da cabeça, mas a gente, para finalizar essa estrutura inicial, precisamos colocar o nosso corpo, que seria o body. Então, a gente já tem o body definido aqui. Abriu e fechou, certo? Provavelmente vocês perceberam que assim que a gente digita o nome da nossa tag e fecha aqui com o sinal de maior, ele já cria para mim automaticamente o fechamento dessa tag. É por isso que é importante a utilização do nosso VS Code, né? A gente tem aqui um editor de texto muito mais robusto do que a gente está utilizando, por exemplo, um bloco de notas ou um notepad, né? Aqui a gente já consegue visualizar alguns benefícios do VS Code, tá? Quanto mais a gente vai se aprofundando a nível de código, vocês vão perceber que o VS Code é uma mão na roda. Bom, agora que a gente tem a estrutura inicial do nosso código, vamos de fato colocar aquela mesma mensagem que a gente tinha colocado, refletir ali, né, no nosso navegador. Vamos ver se era só isso mesmo? Então vamos lá, ó. Meu primeiro código HTML. E agora, na hora que eu salvar, ele já vai trazer para mim, olha o que aconteceu aqui. A gente já consegue identificar ele aqui do lado, tá?
Então, por isso que é muito legal a gente ter um do lado do outro. Então, aqui agora a gente já tem uma visualização muito boa do que a gente vai precisar. A gente consegue estruturar o nosso código do lado esquerdo e visualizar do lado direito. Vamos começar, de fato, a estruturar o nosso primeiro site. Então, a gente vai conseguir, de fato, passar pela grande maioria das tags HTML e já vai dar uma base muito boa para vocês. Então, vamos começar a estruturar um site do zero, né, para a gente passar pela grande maioria das tags HTML e se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, né? Então, bora lá. Eu vou trazer aqui para vocês um texto que eu pedi para uma inteligência artificial criar para mim, no caso, o ChatGPT, e a gente vai começar a estruturar esse texto no formato HTML. Ó, eu vou salvar aqui, ele já tirou para mim, eu vou simplesmente colar o meu texto, depois eu disponibilizo para vocês vão ter acesso a esse texto para estar fazendo a formatação também, tá? E aí, eu vou recolher aqui, ó, para ficar melhor a visualização para vocês, tá? É muito simples, é só clicar e ele recolhe, tá? Se vocês quiserem também recolher o de vocês. Colei aqui o texto que o ChatGPT criou para mim e agora eu vou salvar. Vocês vão perceber que aconteceu uma coisa muito diferente do que está aqui no meu VS Code. No meu VS Code tem quebras de linha, tem um texto melhor estruturado, eu consigo ler melhor. Inclusive, eu vou deixar aqui uma dica, já um macete, para a gente conseguir enxergar esse texto que está indo para lá, ó, tá vendo? Tem um texto indo para lá. Se vocês segurarem Alt Z, ele vai quebrar as linhas para que a gente consiga enxergar todo o texto, tá? Ainda assim, mesmo salvando dessa forma, a gente tem aqui o código HTML, a página lendo o nosso código HTML de uma forma corrida. O nosso texto está ilegível, está terrível, né? Por que isso acontece? Porque os navegadores eles esperam algumas tags de marcação para a gente, né? A gente precisa identificar o que é o que. Enxergando aqui dentro desse texto, a gente pode identificar alguns elementos estruturais de um texto, né? Por exemplo, aqui seria um título, aqui seria uma introdução, né? O desenrolar de uma introdução. Aqui seria um outro título. Aqui é a explicação, cadastro na plataforma, tal. Explorando as funcionalidades. Aqui poderia ser uma lista. Aqui temos um outro título. E aqui temos um outro parágrafo, certo? Então vamos começar falando aqui sobre os títulos, correto? Aqui no HTML a gente tem hierarquia nos títulos. Temos o título principal da página, que seria o H1, e temos a variação dele com níveis de hierarquia, que vai até o H6. Vocês vão perceber que durante o uso dessas tags de título, elas vão mudar o tamanho da fonte ali na nossa visualização no navegador. Então vamos lá. Como que a gente faz um título H1? A gente abre o sinal de menor, a gente coloca H1 e fecha com o sinal de maior. Automaticamente o VS Code já me gerou o fechamento dessa tag, mas ele gerou aqui na frente, certo? Eu preciso englobar tudo que é título dentro dessa tag, desse elemento HTML, certo? Então eu vou pegar esse fechamento, vou dar um Ctrl X para recortar, e eu vou vir aqui no final e vou colar, certo? Assim que eu salvar, veja bem, já atualizou aqui o nosso título. Ele tem um peso maior de fonte, ele já quebrou uma linha para a gente, né? E já destacou que é um título, correto? Então vamos marcar os outros títulos também? Aqui embaixo a gente tem um outro título, mas claramente ele não tem a mesma relevância que esse título, esse primeiro título tem. Então, aqui a gente pode utilizar o H
2. Lembra que eu falei que a gente tem uma variação de títulos de H1 até H6? Então, a gente pode utilizar essa variação no decorrer do nosso código HTML. Vamos ver se a gente consegue encontrar mais um título aqui. A gente tem mais um título aqui que, ao meu ver, tem a mesma relevância deste título. É uma conclusão. Pensando a nível de artigo, ele também pode ser um H2, tá? Beleza. Ah, mas você não utilizou nem o H3, nem o H4 e nem o H6. Enfim, né? Não tem necessidade. A gente pode estruturar a nossa página HTML da forma que a gente enxerga que seria melhor, certo? Então, aqui, a relevância inicial para esse título seria um H1. Aqui a gente tem um H2 marcando um subtítulo. E aqui também um H2 marcando outro subtítulo, certo? Agora a gente já tem os títulos marcados na nossa página. Deixa eu só salvar aqui para ele mostrar para a gente o nosso título da conclusão. Bom, agora que a gente já tem a marcação dos nossos títulos dessa página, a gente pode começar a decorrer pelos parágrafos, certo? A marcação de um parágrafo no HTML, ela é sinalizada pela tag P, certo? Então a gente abre a tag, né, com o sinal de menor, identifica o nome da tag, que seria a P, e fecha ela com o sinal de maior. Automaticamente o VS Code já me gerou o fechamento dessa tag. Eu vou dar só um Ctrl X e eu vou quebrar esse bloco em 2 parágrafos, certo? E eu vou colocar o fechamento dessa tag aqui. Beleza. Tem o fechamento dessa tag aqui. E aí eu vou abrir outra tag de parágrafo aqui nesse trecho de código, certo? Nesse trecho de texto, na verdade. E eu vou salvar. Isso aqui é um parágrafo. Por que que ele quebrou aqui, ó? Vamos lá. Por que que ele quebrou a tag aqui, ó? Porque lembra que a gente apertou Alt Z? Então ele vai quebrar para que eu tenha a visualização de todo o código. Mas se a gente vir aqui, ó, no finalzinho, a gente consegue perceber que a tag está bem aqui, ela está estruturada, está bem tranquila, tá? Vamos voltar só no Alt Z para a gente conseguir ter a visualização de todo o código, tá? Beleza, seguindo aqui então, a gente tem esse outro bloco de texto. Aqui, a gente vai utilizar uma lista. A gente vai transformar esse cara aqui em uma lista. Dentro do HTML, a gente tem 2 tipos de lista. Listas ordenadas, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Ou listas não ordenadas, apenas segue, é uma lista com bullet points, ou pontinhos separando, uma lista de mercado. Então, aqui dentro do HTML, a tag de lista não ordenada, ela é caracterizada pela UL. Ela é feita com uma UL, abertura e fechamento. Todo bloco vai para dentro dessa tag UL, certo? Beleza, se eu salvar isso aqui, a gente percebe que ele já identificou aqui, ó, um recuo da beirada do nosso navegador para trazer essa marcação de lista para a gente. Mas a gente ainda não tem uma lista. Por quê? Porque cada item precisa ser marcado com uma outra tag, certo? A gente vai sinalizar isso com a tag LI. Essa tag LI é ela que é responsável por sinalizar cada item dessa lista, certo? Então, eu vou colocar aqui o nosso bloco de texto dentro da LI e veja bem, a gente já separou ali, ó. A gente já separou ali o primeiro item da nossa lista, correto? Vamos fazer isso com o resto, ó. Vamos pegar esse outro bloco, colocar ali dentro. Esse outro também. Colocar aqui dentro. Pessoal, ao longo do vídeo vocês vão perceber que eu utilizo alguns atalhos para estar escrevendo as tags HTML. E aí, eu não vou me ater a esses detalhes
de atalhos aqui para vocês. Mas se vocês pedirem nos comentários, eu posso passar para vocês os principais atalhos que no dia a dia do desenvolvimento a gente acaba utilizando para melhorar, para otimizar o nosso tempo, na verdade. E eu posso fazer uma lista para vocês, tá? Então, vamos continuar seguindo aqui. Bom, tá aqui. Eu só exagerei, posso colocar para dentro. Beleza, salvei. Então aqui a gente tem a nossa lista não ordenada. E aqui nesse caso, como se trata de um passo a passo, eu vou colocar uma lista ordenada, o que já puxa o gancho para a gente mudar a nossa tag UL para OL, que significa lista ordenada, né? Então, salvando aqui, a gente já consegue visualizar os números indicando a ordem dessa lista, tá? Desse passo a passo. Vamos passar por mais uma tag HTML aqui. Tags de relevância. A gente tem duas principais tags dentro do HTML que demonstram relevância dentro do nosso texto. E o navegador ele consegue identificar essas tags de uma maneira mais forte. Inclusive, vocês vão perceber ali dentro do navegador a alteração de estilo. Aqui nesse artigo, a gente tem esse início, inteligência artificial, a inteligência artificial, IA. E eu queria dar uma ênfase para essa frase, certo? Como que eu faço isso? A gente tem a tag HTML EM, que significa ênfase. E a gente envolve esse texto e a gente salva. Ó, ele já pegou um itálico. Tem esse declarativo do que é esse passo e eu queria trazer um pouco mais de atenção para esse trecho. A gente tem uma tag HTML que também mostra para o nosso navegador que esse trecho ele é mais forte. E essa tag se chama strong, certo? Então eu vou pegar o strong e envolver todo esse pedaço. E ó, ele já traz esse negrito pra gente. Então a estrutura já fica muito melhor, a legibilidade já começa a ficar mais interessante, certo? Eu vou fazer também nesses daqui de baixo. Vou trazer a tag strong para todos as frases iniciais da nossa lista, tá? Ó, upload de dados. Pessoal, não liga pro texto, de fato não, tá? Foi o ChatGPT que criou, eu não fiquei pedindo para ele revisar ou, enfim, nada demais. Eu só copiei o texto que ele me gerou e segui para a gente utilizar a nível didático, tá? Então eu já coloquei todos eles como strong, deu uma sensação muito legal, mas eu sinto que ele tá muito grudado. Ele tá muito grudado e para a gente conseguir tirar, dar um espaço aqui dentro do nosso HTML, vocês vão perceber que um espaço aqui dentro, um enter aqui dentro do nosso código não faz nada. Ó, eu posso dar vários enter e ele não modifica. Ó, cadastro na plataforma. Deveria estar acontecendo uma quebra de linha aqui. Por quê? Porque o navegador não reconhece enter como um espaço de fato. Para isso, a gente tem uma tag que se chama BR. É a tag break, certo? De quebra de linha. Ó, assim que a gente coloca a tag break no final de onde a gente quer que exista a quebra de linha, ele já quebra e dá esse respiro, certo? Então eu vou copiar aqui e em todo o fechamento das LIs, dos itens da lista, eu vou deixar esse BR, correto? Aqui. Todos eles.
E aí aqui a gente já tem um artigo muito melhor estruturado, certo? Outro recurso interessante que a gente consegue utilizar no HTML, quando a gente está escrevendo, são os comentários. Por exemplo, aqui eu gostaria de colocar um comentário para mim, quando for reler esse código, que isso aqui é uma tag de lista ordenada, certo? Para inserir um comentário, a gente vai fazer a abertura de uma tag HTML normal, com um sinal de menor. A gente vai colocar um sinal de exclamação, 2 tracinhos, e ele já vai montar para a gente a estrutura do nosso comentário, que é essa daqui. Tudo que tiver dentro desse trecho é um comentário. O fechamento dele é o quê? 2 tracinhos e um sinal de maior, tá? Então, aqui dentro, eu gosto sempre de deixar um espaço do lado de lá, um espaço do lado de cá, e eu coloco aqui uma explicação que eu quero para esse código. O que eu colocaria aqui, ó? Esta é uma lista ordenada. Para fazer uma lista não ordenada, utilizamos a o L. Legal? Então aqui agora a gente tem um comentário. Eu acabei de salvar e vocês vão perceber que aqui na nossa lista não foi esse código. Por quê? Porque ele é apenas uma referência para mim, que estou lendo o código. Vamos agora dar uma cara mais visual, mais interessante para o nosso artigo. Vamos trazer uma imagem. E, de fato, a gente vai começar a utilizar o recurso desse próprio artigo, que é o quê? Gerar uma imagem com a inteligência artificial. Eu vou abrir uma nova janela e eu vou colocar ela em tela cheia, para ficar melhor a visualização. E a gente vai entrar aqui no Leonardo AI. Vocês vão precisar criar uma conta, certo? Para poder estar entrando a primeira vez. Eu já estou logado, então eu vou só clicar em Launch App e ele já vai trazer aqui para mim a homepage. E aqui na home deles, eles têm muitas imagens muito top, muito maneira essas imagens. E a gente vai estar escolhendo uma imagem, deixa eu dar uma olhada aqui. Essa parte é muito boa. Eu fico, se deixar por muito tempo aqui, eu fico vendo e são imagens lindas. Olha esse carro. Caramba. É muito realista. É muito realista. Olha só. Vamos pegar essa daqui, ó, que tá muito futurista. Eu cliquei nela e aí vocês podem escolher a imagem que vocês preferirem, tá? Eu não vou gerar uma nova imagem. Para isso, tem muitos vídeos aí na internet. Vocês vão conseguir gerar imagens com um prompt. Tá vendo aqui, ó? Prompt details, né? Um texto que você passa para a inteligência artificial, ele gera exatamente como você pedir. Tá? Eu vou pegar uma já criada para a gente só seguir na nossa aula de HTML. Eu abri aqui, eu vou clicar com o direito, abrir imagem em nova guia, e aí eu vou pegar e eu não vou utilizar ela na vertical. Eu quero utilizar ela mais na horizontal. Para isso, eu vou cortar um pedaço dela, tá? Eu vou abrir aqui, ó, e vou pesquisar por captura. Ó, captura e esboço. Pode abrir. A gente vai clicar em novo. E eu vou pegar uma faixa, só essa faixa do rosto dela, ó. Só essa faixa do rosto, certo? E vou salvar. Eu vou jogar ela lá. Vou renomear ela. Para imagem AI. Certo? Beleza. Agora que a gente já tem a nossa imagem gerada com inteligência artificial, eu salvei dentro do nosso projeto, a pastinha do nosso projeto. E ela tá aqui, ó. Eu cliquei aqui no cantinho para voltar a visualização, certo? E ela tá aqui, ó, imagem tracinho AI.
Por que eu não deixei com espaço? Aqui vai um ponto importante. Quando a gente está trabalhando com web, é muito importante que a gente não deixe a nomenclatura das imagens com espaço. A gente sempre traz um traço, certo? Para que o navegador consiga ler a imagem de forma correta e não traga ela quebrada, certo? Então vamos lá. Aqui vamos começar a falar qual é a tag HTML que traz a imagem que a gente trouxe aqui para o nosso projeto, né? A tag HTML que faz isso é a tag IMG, certo? E aí, ela tem uma diferença das outras tags, que é a questão do fechamento dela. Lembra que eu falei que algumas tags, elas não tinham fechamento? Elas abrem e fecham dentro delas mesmas. Então, a tag IMG, ela é um desses exemplos. Ela vai fechar dentro dela mesmo. Por quê? Porque eu não vou trazer a imagem aqui para ficar por volta, certo? A gente tem alguns atributos que essa tag IMG aceita, que seria src, ou seja, a fonte. src vem de source, que significa fonte, né? E a gente também tem a tag out, que é um texto alternativo que a gente passa para o nosso navegador, caso essa imagem não carregue. E a gente tem dois outros atributos de extrema importância, muito exigido pelos motores de busca. O que seria motores de busca, né? O Google é um motor de busca e é ele quem indexa as nossas páginas, certo? E ele preza muito pela experiência do usuário. Então, essa tag HTML, ela traz esses dois atributos para definir um espaço delimitado para aquela imagem. Então, isso vai garantir a qualidade da experiência do nosso usuário. Quando ele for entrar na nossa página, ele vai ver que ali, na hora do carregamento da nossa página, o navegador vai identificar que ali vai vir uma imagem, então ele já deixa aquele espaço reservado para ele poder inserir essa imagem quando ela carregar de fato. Porque o código texto, né, o texto, ele carrega muito mais rápido do que uma imagem. Então, o texto vai vir primeiro e depois a imagem. Dependendo da internet do usuário, isso pode demorar um tempinho. E isso, na construção desse carregamento, pode gerar uma experiência ruim, né? Então, a gente define aqui dentro dessa tag IMG mais duas propriedades, que seriam elas width, que significa largura, e height, que significa altura, certo? A gente já vai preencher ela, mas eu vou salvar isso aqui para vocês verem que ele já marcou aqui que existe uma tag, mas ele não identificou o que é, certo? Tá ali o espacinho reservado. Vamos tentar trazer então a nossa imagem. Aqui na fonte, a gente precisa trazer o caminho de onde está vindo essa imagem, certo? O caminho de onde ela vem é ponto barra imagem AI, tá? O nome da nossa imagem, seguido pela extensão dela. Esse ponto barra é apenas para identificar que ele está no caminho, nesse caminho aqui, nessa raiz, dentro dessa pasta, correto? Assim que a gente salva, ele já traz para a gente a imagem, certo? Beleza. Agora, a gente vai precisar preencher esse texto alternativo. E o que é isso? É um texto que vai aparecer no navegador do usuário caso essa imagem não carregue. Para que ele não fique perdido com uma imagem quebrada, um bloco de imagem quebrada, vai aparecer um texto informativo. Então, a gente vai colocar aqui, ó, imagem gerada por IA. E vamos salvar. Agora, a gente precisa identificar qual é o tamanho dessa imagem aqui, certo? E para isso, eu vou trazer aqui no navegador vou mostrar para vocês uma ferramenta, mas não se assustem, tá?
Não se assustem, não tem nada de complexo aqui. É uma ferramenta de desenvolvimento aqui no próprio navegador, para a gente conseguir enxergar alguns elementos interessantes, né? Os elementos HTML da nossa página. A gente vai clicar com o direito e vai clicar em inspecionar. Vai abrir dessa forma toda destruída, mas vocês podem consertar da seguinte forma, ó. Aqui no cantinho tem essas três bolinhas, tá? A gente consegue jogar esse carinha para baixo, aqui, ó, clicando nesse ícone, e ele vai vir aqui para baixo, tá? A gente precisa ver qual que é o tamanho dessa imagem. Para a gente ver o tamanho dessa imagem, a gente vai pegar essa ferramenta que é a de seleção de elemento. Clicando nela, a gente vai passar e vai identificar, ó, que isso aqui é uma tag IMG e ela tem o tamanho de 504 por 246. Então vamos colocar lá, ó, ela tem o tamanho de 504 por 246. 246, certo? Então, agora a gente tem uma tag IMG muito bem estruturada, com os atributos, as propriedades corretas aqui, marcando para o nosso código HTML. Beleza, Johnny, já falamos sobre várias tags, mas agora como que faz para mim levar da minha página para uma outra página? Se eu quiser criar várias páginas dentro do meu site, como que eu faço isso? Bom, aqui a gente vai precisar trabalhar com links e âncoras. Eu vou mostrar primeiro para vocês como que seria a estrutura de um link. E aí, referenciando para o próprio Leonardo AI, vamos ver aqui dentro do nosso código, dentro do nosso texto, na verdade, onde tem a frase, ó, Leonardo AI. Vamos colocar isso aqui como se fosse um link para mandar para o site deles, tá? A tag HTML responsável por fazer esse direcionamento para outra página é a tag A, certo? A tag A, ela tem uma abertura e fechamento, mas ela também tem algumas outras propriedades que eu preciso passar para ela. No caso, ó, href. O href, ele é responsável por dizer para o navegador para onde esse link vai te direcionar. Então eu vou mandar lá para o site do leonardo.ai. Vamos pegar aqui, ó, Leonardo AI. E vamos copiar, jogar lá. Por que eu fiz dessa forma? HTTPS, dois pontos, barra, barra, é muito importante quando a gente está trabalhando com o elemento HTML, com arquivos da HTML, que a gente seja muito bem declarativo. Passar o link de fato completo para o nosso arquivo HTML é a maneira correta de se fazer uma linkagem para outro site, tá? Quando a gente salvar, veja bem, aqui já ficou sinalizado como um link. Se eu passo o mouse por cima, eu consigo mudar de página. Ele me leva lá para o leonardo.ai. Mas vocês perceberam que eu cliquei e ele mudou de página? Eu não quero que isso aconteça. Ó, eu vou retornar para a minha página original, mas eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ele abra numa nova janela, certo? Para isso, existe uma outra propriedade aqui dentro da tag A que se chama target. E aí eu consigo passar, tem várias propriedades aqui, vários itens que eu posso selecionar, mas eu quero que ele carregue no modo blank, que é numa outra janela. Então agora quando eu salvar, clicar aqui, ele vai abrir uma nova janela com o link que eu criei, mandando para o site Leonardo AI. Perfeito. Agora que a gente fez um link para o site, a gente vai criar aqui dentro da nossa página uma outra página, certo? Vamos criar então uma página de contato, como se fosse um site. Para isso, vamos criar um menu antes desse título. Vamos lá então, ó. Para a gente criar um menu
antes desse título, vamos precisar de dois links. Vamos supor que a gente tenha um link de direcionamento para home e outro para a página de contato, tá? Então a gente vai criar uma tag A e vamos chamar de home. E a gente vai criar outra tag A que vai ser contato. Beleza. A tag A, a referência dela vai ser a nossa página inicial. A referência dela vai ser a nossa página inicial, certo? A página inicial ela é sinalizada com a barra, correto? Mas a gente ainda não tem essa página de contato. Como que faz para a gente ter essa página de contato? A gente vem aqui do lado esquerdo e cria um novo arquivo, contact.html. E agora a gente tem uma outra página HTML. Eu vou só iniciar aqui a estrutura do nosso código HTML, da mesma forma que a gente fez no início, para a gente poder começar essa nova página HTML, certo? Então eu salvei aqui, vamos lá. Vamos ver se... Eu vou colocar aqui, ó, contato. Vou salvar. Vamos ver se o nosso link... Ó, eu vou salvar isso aqui. Eu vou colocar aqui uma barra, assim, para separar os nossos links e ficar com cara de menu. Vou fazer o seguinte. Agora a gente já tem aqui o nosso arquivo da página contato e a gente vai simplesmente chamar ele aqui, ó, contact.html. Salvei e eu vou clicar. Bom, a gente mudou, de fato, de página. Então vamos começar a estruturar essa nossa página de contato. Aqui a gente puxa o gancho para a gente poder falar de formulários, certo? Vamos trazer esse contato como um título, H1. Vamos salvar. Então a gente já tem um título H1. E aí aqui a gente vai começar a trabalhar com formulários. O formulário ele é definido pela tag form. Ele abre e fecha essa tag form, certo? Como que eu trago um campo de texto para que o usuário consiga digitar e informar algum dado para a gente? Trabalhando com formulários, temos a tag input. A tag input, ela também é uma tag que não possui um fechamento por fora, um encapsulamento de algum texto. Ela abre e fecha sozinha e recebe algumas propriedades. Um input pode ser de vários tipos diferentes. A gente vai começar criando um input do tipo type text. Ele já trouxe aqui para a gente um bloco onde eu posso digitar um texto que futuramente, dentro do meu formulário, vai ser enviado para alguma base de dados, para algum lugar. Mas isso aqui ficou muito esquisito. Ficou só um campo de texto, mas não me fala nada o que eu tenho que fazer, né? Então a gente vai definir mais uma propriedade aqui do input, muito legal, que é o placeholder, que é o que fica dentro dessa caixinha, informando o que a gente tem que digitar ali dentro, certo? Então aqui a gente consegue colocar digite seu nome. Ó, já começou a criar forma. Vamos criar mais um para ele conseguir colocar o e-mail. E vamos criar agora um outro campo para ele poder digitar a mensagem, certo? Para isso, ao invés do input, que é um elemento HTML para texto curto, a gente vai utilizar um elemento HTML para textos longos, mensagens longas. Existe um carinha que se chama text area, que ele tem a abertura e fechamento. E se você definir alguma coisa aqui dentro, por exemplo, um oi, ele já traz para você um texto pré-digitado. Não é o que a gente quer, tá? A gente vai deixar vazio porque não é o que a gente quer. Aqui, vamos definir também para ele um placeholder, porque ele também tem essa propriedade. Ó, digite
sua mensagem. Sua mensagem, certo? Eu não gostei aqui, vamos definir umas quebras de texto para esse formulário ficar melhor, visível. Vamos colocar 2 quebras, porque uma só não foi suficiente, tá? Salvar, ó, já começou a criar uma forma, tá muito legal isso aqui. O formulário precisa de um botão para a gente poder enviar isso aqui, né? Então a gente tem aqui o botão para sinalizar um botão que a gente vai enviar essa informação. Então agora fechei, ele vai abrir para a gente. Ó, como eu não inseri nada dentro, ele já trouxe aqui um botãozinho, mas ele não tem nenhuma informação. Vamos colocar aqui, ó, enviar mensagem. E aí, muito bom, ficou legal. Vamos copiar essas 2 quebras de linha e colocar aqui também e deixar dessa forma, tá? Cada elemento desse do formulário possui algumas características. Nesse caso, o button também tem a sua característica de type, de tipo, e aqui a gente pode deixar sinalizado como submit. O que seria um botão do tipo submit? Submit seria para enviar as informações desse formulário. Eu não vou passar por todas as informações desse formulário, porque senão o vídeo vai ficar muito, muito longo. Então aqui eu tô priorizando a informação das principais tags HTMLs para vocês, mas se vocês precisarem de mais informações, vocês podem deixar no comentário que eu vou estar tirando todas as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, agora que a gente aprendeu formulários, vamos voltar para nossa home. É só clicar aqui na setinha. Na verdade, se não funcionar a setinha aí, a gente consegue tirar o /contact, voltar lá para nossa home. Já vimos um ponto legal para colocar de melhoria ali na nossa página de contato, que é trazer esse cabeçalho aqui, né? Esse menu lá para nossa página de contato. Eu só vou copiar e colar, tá? Ó, vamos lá, página de contato. E agora ela também tem o nosso menu, ó. E a gente pode navegar para home, tá vendo? A gente tem essa navegação. Bom, e para dar uma agilizada aqui agora na hora de falar sobre as tabelas, eu vou colar o código da tabela e aí eu vou explicar para vocês, tá? A tabela, ela é um elemento que também tem a abertura e o fechamento, mas ela tem alguns outros elementos que fazem a construção dela, tá? Eu vou salvar isso aqui, vocês podem copiar, dar um pause no vídeo, vocês podem copiar essa estrutura, mas eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui, tá? Aqui dentro dessa table, a gente tem algumas marcações de TR, várias TRs, abre e fecha, que seriam as linhas, e também temos as THs e as TDs. Qual é a diferença de TH para TD? TH é a marcação do cabeçalho, da cabeça do cabeçalho dessa tabela, correto? T-head, seria T-head, é a cabeça dele. TD é uma célula normal. Então, aqui a gente tem a marcação de uma célula normal. Então, temos as linhas, aqui temos as colunas, e aí, salvando, a gente tem essa estrutura que fica muito legal. Não tem nenhum estilo, não tem nada, mas já dá para visualizar uma tabela muito bem estruturada aqui dentro do nosso site. Pessoal, e agora eu vou falar sobre um ponto muito, mas muito importante mesmo. Vou passar por algumas tags HTML que são semânticas. Visualmente, elas não possuem nenhum efeito, mas a nível de semântica HTML, a nível de uma boa estrutura HTML, para que o Google, o Bing e outros motores de busca leiam essas páginas de uma maneira correta, que tenha uma boa estrutura SEO, provavelmente vocês já ouviram esse termo SEO, se não ouviram,
deem uma pesquisada. Ele é muito importante quando falamos sobre HTML. Então eu vou passar aqui e a gente vai estruturar essa página com alguns elementos semânticos tratando o SEO dele. Então vamos lá. Vamos começar de cima para baixo. Tá? Aqui a gente tem um menu, né? Então, como se trata de um menu, a gente está falando sobre um menu de navegação. Temos uma tag específica para isso. Se chama nav. E aí ela abre e fecha. E isso aqui que está aqui dentro pode ir para cima. Essa imagem, ela é uma picture. Ela não necessariamente precisa estar dentro dessa tag picture, mas essa tag picture, ela proporciona para a gente uma semântica muito melhor, sem contar que a gente consegue trazer legenda para essa imagem. Enfim, eu não vou me ater a esse ponto da tag picture, mas a nível de estrutura, ela é muito relevante, tá? Bom, seguindo aqui, a gente tem o nosso artigo de fato. E aqui, para esse artigo, tem uma tag que se chama article. E a gente pode inserir todo o nosso artigo dentro dessa tag article. Certo? Semanticamente, tá muito, muito, muito melhor. Estou só organizando aqui para deixar tudo muito certinho. Se vocês quiserem organizar também, por exemplo, se está muito diferente aqui, ó, tá para lá, vocês podem vir dando tab, tá? Ele vai se juntando nessas colunas aqui, ó. Bom, beleza. Bom, reparei aqui que esse último parágrafo não tem uma tag P. Eu vou completar com uma tag P. Beleza, vamos lá. Fechou. E agora a gente tem o nosso primeiro site, nossa primeira página HTML, criada totalmente do zero, explorando um pouco da inteligência artificial, né? Não sei se todos conheciam, mas ali aquela ferramenta Leonardo.ai é muito boa. Ela tem uma parte paga, mas também ela libera alguns créditos para a gente estar podendo gerar algumas imagens de forma gratuita. E é muito legal brincar com aquelas imagens. Eu quis trazer esse material como um diferencial aí para nossa aula. Então, pessoal, para nossa aula era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês apoiem esse canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Deixa seu like, deixa seu joinha, apoie a gente e até o próximo vídeo. Falou!